Dizer que este sistema é uma maravilha, que esse programa é uma maravilha, é debochar da cara dos brasileiros. A senhora estava sentada na cadeira, na porta do consultório do médico aqui, e o médico sentado, mexendo no celular, e ela se contorcendo de dor e ele dizendo que não poderia atendê-la porque ela tinha que se levantar e entrar no consultório. Então, algumas pessoas pegaram o banco onde ela estava sentada e levou até o consultório porque o médico não tem condição de se levantar e atender a paciente. É assim que nós somos tratados quando precisamos de um hospital público. Porque tem deputado que é aliado, que é da direita, que está te atacando e mostrando vídeos na internet em que você, dona Cariúcha, diz aqui no programa que não fez a sua cirurgia de miomas porque demora. Porque demora demais o SUS. E aí, Cariúcha? Eu não falei que demora. Muito obrigada, doutor Fabrício. Lin tá cuidando aqui da minha saúdezinha, porque o mioma, ele ataca muitas mulheres, que, se eu não me engano, 90% das mulheres. E eu tenho, gente. Só que antes eu não operei porque eu era pobre, não tinha dinheiro. E na fila do SUS espera muito. E agora eu vou operar quando puder. Você entrou em contradição. Não entrei em contradição. Entrou em contradição porque é o seguinte, você elogia o SUS, mas faz a sua cirurgia no particular. O SUS, ele não é 100% não, amor. Nem o hospital particular é 100%. O hospital particular também é falho e também demora também. Eu tô pra fazer o exame na minha mama no hospital particular, eu só vou conseguir daqui a 15 dias. Eu falei que o SUS... Um negócio da mama, a minha assessora Renata não conseguiu marcar. Só vou ter daqui a 15 dias. Deixa eu falar. Mas a gente sabe que o SUS demora. Sim, o particular também demora. Eu falei aqui no programa, inclusive você estava no programa, tem um vídeo circulando aí, que eu falei que eu não fiz nos miomas, porque demora, leva tempo. Demora sim, porque não adianta eu chegar pra operar hoje no SUS e não vou me operar. Tem que ficar na fila. Mas então é o seguinte, você sabia que tinha mioma, você não operou no SUS por quê? Porque eu não dei nem entrada. Eu relaxei, eu deixei de lado. Tá, e você na verdade, a verdade é a seguinte, ela só foi operada porque ela teve... Porque eu fui às pressas, não tive escolha. Não foi nada planejado. Não, e eu já sei dos meus miomas, quem foi já tem 7 anos. Quem foi a deputada que atacou ela? Ela é muito política. Não, quem foi a deputada que atacou ela? Fala o nome da deputada. Eu não quero entrar em política. Cara, tem que ser muito hipócrita para defender o SUS, mas quando precisa vai para o hospital particular. E ela tentando defender aqui, dizendo que o hospital particular também demora, porque ela fez lá a entrada no exame, o exame só vai ser realizado daqui a 15 dias. Cara, se no SUS o prazo fosse de 15 dias, era uma maravilha. Tem pessoas que levam meses e outros até anos. Tem pessoas que, quando são chamadas pelo SUS, já morreram. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu lesionei o joelho. Fui no hospital público, o médico fez os procedimentos lá, engessou e falou que eu precisava de uma cirurgia. Então, eu entrei na fila de espera do SUS para a cirurgia do joelho. Eu já estou com 38 anos. O joelho já se curou mais ou menos, né? Porque às vezes eu ainda sinto dores. Mas até hoje nunca fui chamado. Então, cara, não tem como. E as pessoas que defendem o SUS, a maioria delas não precisam do SUS. Elas não dependem do SUS. Porque se ela defendesse o SUS, falasse assim, eu sou usuária do SUS, eu dependo do SUS, então, né, teria coerência. Mas ela defende o SUS, mas quando precisa, vai para o hospital particular. Isso é hipocrisia. E ela ainda diz nesse vídeo que ela não recebeu dinheiro para fazer essa defesa do SUS. O que eu duvido muito. Né? A Jojo Todinho tinha falado em outra oportunidade que ela recebeu, né, fizeram uma proposta para ela de 1,5 milhão para ela defender o governo, para ela falar bem do governo. E a Jojo Todinho disse, todos esses artistas recebem essa proposta. Você acha que a Cariúcha ia fazer uma campanha, né, defendendo o SUS, assim, de forma espontânea, sem receber nada por isso? Eu duvido muito.
No desenho, no papel, o SUS é uma maravilha, irmão. Só que na prática ele não funciona como deveria funcionar. Na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa totalmente diferente. Você que depende do SUS sabe do que eu estou falando. Porque eu até falo isso com alguns amigos, a pior coisa de ser pobre no Brasil é depender de saúde pública. Cara, quando eu preciso ir ao hospital, assim, dá uma tristeza, porque é o momento em que você é mais humilhado por ser pobre. Quantas vezes eu fui no hospital e voltei para casa sem atendimento? Você fica horas e horas e horas esperando e não consegue atendimento. Eu precisei de um ortopedista. Eu rodei a cidade inteira, fui na Secretaria Municipal de Saúde perguntar se em algum posto, se algum hospital da cidade tinha ortopedista. Eu moro em Valparaíso de Goiás. Aqui em Valparaíso, na época que eu precisei, não tinha um ortopedista em toda a rede pública municipal. Não tinha um ortopedista. E quantas vezes eu precisei de raio-x? Você vai no hospital, a máquina está quebrada. Um mês depois, está quebrada. 5 meses depois, está quebrada. Então, você tem que recorrer às clínicas particulares. Não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque na prática não funciona. Não funciona. O pior ainda é, assim, pessoas que vão ao hospital, o médico diz que está tudo bem, ele volta para casa e perde a vida. Isso aconteceu com um amigo meu, um amigo de infância. Ele foi ao hospital... e o médico falou para a esposa dele que aquele problema, ele estava sentindo dores no peito. O médico falou para a esposa dele que aquele problema era psicológico, que ele podia voltar para casa, que ia ficar tudo bem. Naquele dia, o meu amigo morreu nos braços da esposa. E o médico que falou para ele que estava tudo bem, que era só psicológico, o que acontece com esse médico? Não acontece nada. Certo? Então, assim, nós que dependemos desse sistema, nós sofremos com isso. E aí vem uma pessoa, né, e não só ela, apareceram outras pessoas também falando bem do SUS e de pessoas que não utilizam o serviço, que não precisam do SUS, falando que o SUS é uma maravilha. Cara, isso é um escárnio. Isso é debochar da cara do brasileiro. Dizer que este sistema é uma maravilha, que esse programa é uma maravilha, é debochar da cara dos brasileiros. Quantos vídeos nós não vimos aí na internet de pessoas precisando do atendimento? Eu vi um vídeo revoltante de algumas pessoas, alguns pacientes que pegaram uma senhora. A senhora estava sentada na cadeira, na porta do consultório do médico aqui, e o médico sentado, mexendo no celular, e ela se contorcendo de dor e ele dizendo que não poderia atendê-la porque ela tinha que se levantar e entrar no consultório. Então, algumas pessoas pegaram o banco onde ela estava sentada e levou até o consultório porque o médico não tem condição de se levantar e atender a paciente. É assim que nós somos tratados quando precisamos de um hospital público. Aquela senhora, se não me engano, na Bahia, na cadeira de roda, falando que estava sem ar, precisando de ar, e ninguém fez nada. Aquela senhora morreu ali naquele lugar, morreu dentro do hospital. O médico ali no consultório, olhando para aquela mulher, vendo ela morrer e não fez nada. É assim que nós somos tratados. É assim. Então vem a pessoa que utiliza o hospital particular, que tem plano de saúde, dizer que o SUS é uma maravilha. Isso é um deboche. Senhorita Cariúcha, a senhora está debochando do brasileiro. E não importa se você aí, que está me ouvindo, se você é petista, se você é de direita, você sabe que eu estou falando a verdade, porque não importa a ideologia política, todos nós sofremos com isso. Todos nós padecemos por conta disso. Tá certo? Então, não adianta, não adianta. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, né, de quais são os principais motivos do porquê o SUS não funciona. Um deles é o baixo investimento. O Brasil, ele gasta menos, ele investe menos
em saúde pública por pessoas do que em todos os outros países que têm um modelo similar, um modelo parecido. Então o Brasil gasta menos por pessoa, por paciente, do que os outros países. Esse é um ponto. O outro ponto é que é mal gerido. Os gastos, eles não são feitos de maneira correta. Se gasta errado. Quantas vezes nós vimos aqui hospitais sendo construídos e assim, termina ali aquela construção, o hospital fica meses e meses e meses fechado. Quando vai, né, inaugurar o hospital, você tem que fazer uma reforma. Você nem usou o prédio, já tem que reformar o prédio, porque demorou tanto que a pintura já deteriorou. E também tem o fato da corrupção, né? A corrupção, os desvios de verbas que tem ali. Então você... eu vi um negócio que eu fiquei, cara, não é possível. Eu passei em uma construção, que era uma construção particular. O cara estava gastando ali, né, que tem aquela placa lá informando os valores. O cara estava gastando em alguns prédiozinhos que ele estava fazendo para vender cerca de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Em alguns prédios, né, aqueles apartamentozinhos que tem um embaixo e em cima, um embaixo e em cima. 4 milhões de reais. Passei em frente a uma OBS, 2 milhões de reais, tinha uns 4 cômodozinhos assim apenas, né? Não tinha andar em cima, nada, era só aquele planozinho aqui embaixo, uma OBSzinha com uns 4 cômodos, só a construção, sem os equipamentos, sem nada. 2 milhões de reais. Falei, cara, não é possível, não tem condições. Não dá para gastar 2 milhões de reais em 4 cômodozinhos daquele. Então, a má gestão, a corrupção que acontece. Uma outra coisa também que, por exemplo, se você mora em uma cidade grande, a chance de você ser bem atendido é muito maior do que nós que moramos em pequenas cidades, em bairros pequenos, nos interiores. Tá? Porque você chega ali no hospital, os profissionais, assim, existem muitos profissionais muito bem intencionados, muito educados, e quando você chega te atende bem, mesmo faltando o equipamento ali, ele te atende bem da melhor maneira possível que ele consegue te entregar. Ele te entrega o melhor atendimento que ele pode, mas tem alguns lugares que você é tratado como um lixo. Tem alguns hospitais, alguns postos que você olha para o médico e fala assim, cara, o que esse cara está fazendo aqui? Se ele não quer exercer essa profissão, arrume outra, pô. Porque ele trata a pessoa como um lixo. Nós, quando vamos aos hospitais, ao hospital, ao posto de saúde ou qualquer outro lugar, a gente não vai porque quer, vai porque precisa. A última coisa que eu gosto de fazer na vida é ir a um hospital. Tem muita gente que se automedica, porque, cara, eu prefiro tomar um remédio aqui qualquer para ver se é melhor do que ir ao hospital, porque é humilhante. É humilhante você depender de saúde pública. Sem falar que, tipo, você vai lá, faz um exame, aí o médico, você tem um atendimento ali e o médico prescreve ali um exame. E aí você pergunta, onde é que eu faço esse exame? Ah, você tem que ir na clínica tal, porque aqui nós não temos equipamento. Então, que sistema maravilhoso é esse que vocês estão vendo, que nós não estamos vendo? Que nós que utilizamos, que nós que precisamos, não estamos enxergando. Que sistema maravilhoso é esse? E para encerrar, veja bem, nós temos aí a Jojo Todinho fazendo uma crítica muito pertinente, é muito importante, é preciso ser feita essa crítica, e vemos a Cariúcha. Não, o SUS é uma maravilha, o SUS é muito bom. Então, quem é que está defendendo o SUS? É a Cariúcha que faz esses elogios sem apresentar os defeitos, os problemas, os pontos de melhoria? Ou a Jojo Todinho que levantou o tema? A Jojo Todinho faz muito melhor ao SUS do que a Cariúcha. Porque defender o SUS não é fingir que ele está funcionando.
Não adianta você fingir que o SUS é uma maravilha, não adianta você fingir que o SUS está funcionando, que ele atende às expectativas, porque não atende. Então não adianta fingir. E fazendo isso, você está prejudicando. Você está passando a mensagem de que está tudo certo, está tudo bem, está tudo funcionando. E não está. Não está. No papel, o sistema é bom, é perfeito, mas na prática não está atendendo, não funciona. Então não é assim que a gente vai conseguir resolver esses problemas, resolver essas situações. Não é tapando os olhos para os problemas, dizendo que está tudo bem, enquanto não está. Então é isso, galera. O meu vídeo de hoje é esse, é meio que um desabafo, né? Mas eu acredito que muitos de vocês também estão passando por isso, também passam por isso quando precisam de usar a saúde pública. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e tamo junto.